uma questão muito importante, que é a questão da democracia mitigada, da democracia restringida. Alguns chamam de estado de exceção, como o Agamben, outros. Tem várias denominações. Alguns dizem e falam da incompatibilidade do neoliberalismo e da democracia, e do aumento da desigualdade, do crescimento da extrema-direita. Todas essas questões são discutidas em todas as universidades. Em todas. Aqui no nosso país, como uma derivada quarta do golpe, um senhor ministro ilegítimo da educação criou um problema com o professor Luiz Felipe Miguel quando ele abriu um curso que discutia a questão do golpe de 2016. Então, primeiro, eu falo isso para me congratular e cumprimentar a reitora Sandra Goulart e os professores aqui dessa universidade, principalmente o professor que abriu toda essa discussão aqui. Eu me congratulo porque tem uma diferença. Nós começamos esse processo discutindo se era ou não era golpe de Estado. Mas não é golpe de Estado, porque golpe de Estado que nós conhecemos é ditadura militar. Eu, na verdade, conheci os dois golpes. Sei perfeitamente a diferença entre eles. Uma das diferenças está no fato de que, naquela época em que vivíamos também numa conjuntura internacional bem diferente, com Guerra Fria e tudo mais, era possível um golpe de Estado que substituísse toda a classe política e toda a população do país por uma instância, por uma instituição que era as Forças Armadas. Isso ocorreu aqui, na Argentina, no Uruguai, no Chile, em vários países, de uma forma ou de outra, teve variantes disso. Ocorre que o golpe de 2016, ele não deixa de ser golpe por não ser militar. Ele é um processo de golpe. E ele é um processo de golpe por quê? Primeiro, porque a diferença do que nós vivemos no passado, no golpe de 2016, você tem o uso, a partir daí começa a se instituir o uso da legislação, da lei, do processo judicial e do processo judicial parlamentar, porque não deixa de ter seus aspectos judiciais, um julgamento de impeachment, se usa isso como um mecanismo para aplicar o golpe. Você usa a formalidade legal para aplicar um golpe real. Então, no meu caso, era a forçação do crime de responsabilidade, porque eu tinha cometido dois pecados. Primeiro, sem autorização legislativa, segundo eles, tinha feito uma alteração orçamentária que representava 0,3% do orçamento. Para ninguém ter dúvida que não era pegar 0,3% do orçamento e embolsar, era 0,3% do orçamento dentro do Ministério da Educação. Era 0,3% do orçamento dentro do Ministério da Justiça. Era 0,3% do orçamento dentro do Ministério da Saúde também, porque se tratava de transferir uma parte de uma dotação de um ponto para outro. E os dois beneficiavam, de uma certa forma, a educação e a saúde, porque era o fato de que várias instituições federais de ensino têm dentro delas, né, hospitais ligados às instituições de saúde pública e de saúde em geral. Bom, eu quero destacar isso, e a segunda questão, só para a gente lembrar, foi subsídio. Está voltando a ser crime outra vez, subsídio. Porque foi na época do Fernando Henrique, era proibido falar em subsídio. Subsídio é uma coisa anti-mercado, contra o mercado. O mercado, de fato, acha que o subsídio
ele distorce as relações de mercado, as relações econômicas. E é interessante que eles começaram a questionar primeiro o subsídio do Bolsa Família, porque o Bolsa Família é um completo subsídio. Nós subsidiamos, no caso do Bolsa Família, quase 98% da renda recebida pelas pessoas que ganham no que nós consideramos que era a faixa da miséria. Subsidiamos sim, porque um Estado tem a obrigação de subsidiar os mais pobres. Como achavam que pegaria muito mal me condenar por subsidiar a Bolsa Família, também por subsidiar o Minha Casa Minha Vida, porque não fecha a equação. A equação não fecha. Um imóvel que custa 50 mil ou 60 mil reais, uma pessoa, família, que ganha até 2 salários mínimos, não consegue pagar porque ela não tem poupança. Ela não teve herança, ela não tem poupança. É o maior gasto em subsídio do governo, porque nós tínhamos de subsidiar algo em torno de 85% a 92% do valor do imóvel, porque senão a pessoa não conseguia comer, vestir seus filhos, né? Transportar-se e, ao mesmo tempo, pagar a poupança necessária para conseguir comprar uma casa, um imóvel. Além do fato que não era hábito das pessoas passarem na porta dos bancos. Né? Ninguém que ganha até 2 salários mínimos tem acesso garantido ao gerente do banco. Não, isso existe e é muito sério. Até em algumas instituições financeiras públicas. Porque esta visão de mercado ela é contagiosa. Né? Ela significa uma versão de meritocracia absolutamente falsa. Se existe uma coisa, fake news, no Brasil, é a meritocracia. Até porque nós sabemos todos o ponto de desigualdade do qual nós todos partimos em relação ao conjunto da população do nosso país. Então, é interessante notar que como eles não tinham como construir contra mim, com a rapidez necessária, um processo em que eu fosse condenado pelo que eles gostam muito de condenar as pessoas, que é por corrupção, comigo armaram um outro processo. E o mais irônico é que eu fui acusado, então, de 0,3% do orçamento e de subsidiar a agricultura. Não foi nenhuma das outras questões, foi a agricultura. Agricultura, a grande agricultura, a média agricultura e a pequena agricultura. Por quê? Vocês poderão me perguntar se subsidia a grande agricultura do país. Por quê? Porque nós temos uma característica muito interessante. Hoje o mundo é dominado, né? Nós temos um processo crescente, né, de adoção do neoliberalismo como a política macroestratégica, né? Mas o neoliberalismo não é tão parecido somente com aquele da época do Pinochet, né, que adotou, pela primeira vez, o país adotou os princípios neoliberais da Escola de Chicago, do Milton Friedman, e na época não era, o domínio da financiarização não era tão forte. Hoje, o domínio da financiarização é extremamente forte, né? Vige o princípio do curto prazo, né? As empresas estão financiarizadas e têm de apresentar resultados, né, quadrimestrais ou semestrais, mas é de curtíssimo prazo, né? A própria Apple tem um nível de exigência
muito interessante, apesar dela ter um caixa de bilhões de reais, mais de 500, 600 milhões de reais, ela toma emprestado porque sempre o dinheiro emprestado, na avaliação econômica financeira, é um dinheiro mais barato, porque não é seu. O dinheiro que eles chamam, né, o dinheiro do agente, do capitalista, ele sempre tem de ter um nível de valorização maior. Então toma-se emprestado e compra-se ações para valorizar a ação, para poder repartir dividendos, para poder dar garantia e remunerar o capital. E com isso você tem um volume extraordinário também de transmissão de herança, concentrada em alguns poucos. Há estudos completos sobre isso. E essa questão da meritocracia no Brasil é das coisas mais absurdas. Mais absurdas. Por que as coisas mais absurdas? Por que é das coisas? É que eu vi duas pessoas maravilhosas. Milhões de pessoas maravilhosas. Eu vou muito rápido. Mas é porque essas pessoas são muito maravilhosas, recentemente. Bom, então, o que acontece? Acontece que nós do Brasil, temos um processo de financiarização dupla. Uma parte é a financiarização que existe, a mesma que existe nos Estados Unidos, aquela história dos 99% versus 1%, ou seja, 1% controla mais da metade da riqueza dos 99 outros. Aqui no Brasil eles dizem que 6 brasileiros controlam, né, o equivalente ao que tem 100 milhões de brasileiros. Eu acho até que é mais. Eu acho que é mais. Por quê? Porque esse dado é da Oxfam relativo a 2014. Hoje, houve uma acentuada concentração de rendas e riqueza no Brasil. Não só de renda, mas de riqueza. Bom, então, o golpe tinha claramente uma característica. Ele se baseava numa alegação de crime de responsabilidade. E aqui está, né, uma questão que é absolutamente irônica, porque aqueles que defendiam que eu havia cometido crime de responsabilidade, não porque eu tinha gastado mais, eu até vou explicar essa questão da gastança, mas é que eu não tinha autorização para o 0,03. Era por isso, não tinha autorização legislativa. Nós argumentávamos que toda vez que se aprova o orçamento, se aprova também o direito de mudar as rubricas dentro da mesma área, dentro da mesma, não digo rubrica, mas dentro do mesmo segmento de receita, de despesa. E a gente fica se perguntando, o que eles disseram que era? Que o Brasil estava quebrado. Eu sofri o impeachment. Quando eu sofri o impeachment, ele foi concluído dia 31 de agosto. Mas ele foi aceito em maio. Do dia que eu sofri, foi aceito em maio, até o dia que foi emitida uma nota muito estranha do Ministério da Fazenda, já interino, golpista e ilegítimo, são 1 mês e 12 dias. O que aconteceu nesse dia? No dia 24 de junho de 2016. O que aconteceu nesse dia? Uma coisa muito simples. O Reino Unido saiu da União Europeia. E aí, o temor de que houvesse uma turbulência financeira se espalhou pelo setor. A Fazenda, o Ministério da Fazenda, soltou uma nota muito interessante a respeito da situação do Brasil. Esse Brasil que eles diziam pelo Globo, por todos os jornais, que estava quebrado. Qual era a nota? A nota era a seguinte: a situação do Brasil
é de solidez e segurança, porque os fundamentos são robustos. Mas não para aí, não para. Vejam vocês que há 1 mês e 12 dias, se havia fundamento robusto, nós tínhamos construído a robustez dos fundamentos. O presidente Lula e eu. E eles continuaram. O país, por que ela é robusta? O país tem expressivo volume de reservas internacionais. E o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para financiar as transações correntes. Isso é economia pura, ou seja, nós tínhamos 380 bilhões de dólares de reserva. E é importante lembrar que quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003, o Brasil aí sim estava quebrado. Por que estava quebrado? Porque devia 18 e tinha 14. Tanto é assim que quem apareceu aqui no nosso país de forma gentil, o Fundo Monetário Internacional, e impôs restrições absurdas, como só se pode investir 500 milhões em saneamento. 500 milhões no orçamento se podia investir, quando o Lula assumiu o governo em 2003. Então, um país está quebrado quando ele não paga o credor. Veja o caso o que eles fizeram com a Grécia. Vejam o que eles fizeram também com os países do Mediterrâneo. A própria Portugal, que pode hoje ter um crescimento, mas uma situação dramática do ponto de vista da solidez econômica. Além disso, eles continuavam. As condições de financiamento da dívida pública brasileira permanecem sólidas neste momento de volatilidade nos mercados financeiros em função de eventos externos, porque o Tesouro Nacional conta com um amplo colchão de liquidez. A dívida pública federal é composta majoritariamente de títulos denominados em reais. O que essa sopa de letrinhas quer dizer? Quer dizer o seguinte, uma coisa, é como era na época do Fernando Henrique, quando o Lula assumiu. A nossa dívida era denominada em dólar. Portanto, nós não tínhamos controle dela. O que nós fizemos desde o dia em que o Lula assumiu até o dia que eu saí? Nós transformamos a nossa dívida em real. Dívida em real, quem controla? Nós. Dívida em real é por nós controlado. Além disso, lembro a vocês que nós somos ainda credores internacionais, mesmo com tudo que eles já fizeram. Credores, nós não somos devedores, nós somos credores. Por quê? Porque durante a crise do euro, nós ajudamos a formar o tal do muro de bloqueio para não ver uma quebradeira internacional geral nos BRICS. Os BRICS que fizeram isso. Os países BRICS se juntaram e até a África do Sul, que é bem mais pobre que os outros, contribuiu. Então, nós também contribuímos. Então, vejam vocês, esse sincericídio foi feito um mês e 12 dias depois que eu saí. Então, não é por isso. Não foi por isso que foi dado o golpe. A que a gente tem de perguntar é por que é que foi dado o golpe. O golpe foi dado, tem vários motivos, vamos dizer, derivada, primeira, segunda, terceira, mas a grande questão é que tinha de enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente. O Brasil era a 7ª economia. Às vezes a gente chegava à 6ª, variava, mas nós éramos isso. Esse país, que era a 6ª ou a 7ª economia, ele nadava contra a corrente. Primeiro, por quê? Ao contrário dos demais países da América Latina, exemplo, o Chile, a Argentina, a própria Colômbia e os demais, nós tínhamos uma situação muito estranha para todo o cânone neoliberal. No Brasil, você
mantinha um Estado relativamente forte, com capacidade de mudar as condições de distribuição de renda e de construir a possibilidade de mudar as condições de distribuição de riqueza. São duas coisas diferentes. Distribuição de renda é quando você muda, e é mais fácil de fazer. Você muda as condições, por exemplo, de valorização do salário mínimo. Nós mudamos, demos ganhos reais para o salário mínimo. Criamos uma regra para a correção do salário mínimo que levou a uma correção de 72%. Distribuição de renda é quando você também cria programas de proteção e segurança social para uma sociedade que tem uma parte da sua população desguarnecida. Aqui no Brasil era muito estranho. Quem era